tornar um profeta, pastor, ele teve que ser limpo como uma brasa viva. A Bíblia diz que, aleluia, no ano em que morreu o rei Urias, Isaías disse: eu vi um alto e sublime trono. Aleluia. E ele disse que era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, além de ele ser um homem que falava asneira, o povo ainda era da mesma forma. Ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí não tinha vindo Jesus ainda não. Um anjo foi lá, a Bíblia diz, pegou uma brasa viva com uma tenaz, trouxe e tocou nos lábios de Isaías. Aí Isaías fez o quê? Se tornou um profeta. Um dos maiores profetas, o profeta messiânico. Porque para ele se tornar profeta, ele teve que ter os lábios purificados. Ele teve que ser limpo das palavras torpes que ele falava. Ele teve que ser limpo das coisas impuras que ele falava. Porque Jesus disse que não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Ele disse, aleluia, para os fariseus que reclamavam porque os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Aleluia. Ele disse assim, aleluia, o que entra no homem não contamina o homem, porque o que entra no homem vai pela boca, desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai do homem é que contamina o homem. Aleluia. E o que é que sai do homem? Da boca. O que é que sai hoje em dia da boca do ser humano? Palavras que não convêm. No reino espiritual, na igreja tem muitos ministérios. Os pastores sabem aqui. Existe o ministério de louvor, o ministério de intercessão, o ministério, aleluia, círculo de oração. Existem vários ministérios, mas no reino espiritual só tem dois. O reino espiritual só tem dois. Um pertence ao Satanás e outro pertence ao Espírito Santo de Deus. Um é de intercessão, que é o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não só por nós, mas por toda a terra, todo ser humano. E o outro é de acusação, que pertence ao Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo é o próprio acusador. Então, jamais o crente pode usar a boca para acusar ninguém. Porque nós não somos discípulos de acusador. Nós somos discípulos de Salvador, de perdoador, de amor. Nós somos discípulos da graça. Nós somos discípulos daquele que é bom em todo o tempo. Aleluia. Mesmo quando ele nos coloca na prova, é para o nosso bem. Aleluia. Ele disse: eu castigo e fustigo a todo aquele que ama. E a Bíblia diz que se o cara não for fustigado mais, é porque se tornou bastardo, como Saul. Voltando lá para Saul, agora imagine o pecado de Saul. Deus, aleluia, chama o profeta Samuel e diz: diga a Saul que vá lá dos amalequitas, mate mulher, menino, criança, animal, o rei, não traga nada. Aí Saul vai lá e cresce o olho com os animais do rei. Os animais, as vacas, tudo gordo, eu creio, com as ovelhas bonitas. Saul foi lá, pegou tudo, aí vai para negociar com o rei, para fazer uma média com o rei inimigo, traz o rei vivo. Só que quando Samuel chega lá, Samuel vai conversar com Saul, e Saul, mentiroso, ainda diz que está tudo bem. E aí cumpriu a missão, cumpriu, está tudo de ordem, tá. Cadê o rei? Está morto? Está morto, olha, está tudo ok. Só que não existe nada oculto que não seja revelado diante de Deus. As vacas começam a urrar, as ovelhas começam a berrar, e Samuel diz: tem coisa errada aqui, irmão. Irmão, Deus fez as vacas urrar, e fez as ovelhas berrar. Deus não deixa nada de oculto para os profetas, não, irmão. Que ainda tem na terra, viu? Ainda tem muitos que não existe mais profeta, existe. A Bíblia diz que Silas, aleluia, que Ágabo era profeta do Novo Testamento. Existe. Deus ainda usa o profeta na terra para despertar a igreja. Porque a Bíblia diz: se não houver profecia, a igreja se corrompe. Aleluia! Se corrompe, irmão. Se não houver revelação do oculto escondido, a igreja fica pecado escondido, debaixo do tapete como a capa de Acã. E Deus não quer mais capa de Acã no meio do povo dele. O que aconteceu? Samuel vai lá, diz: o que Deus falou contigo, Saul? Para não trazer animal, ele disse: a culpa é dos soldados. Ele botou a culpa dos soldados. Ele era o rei, ele era o responsável pelos soldados, mas ele botou a culpa dos soldados. A culpa é dos soldados que acharam os animais bons e trouxeram
Aí Samuel diz, mas você é o rei. Você é o comandante do soldado. E o rei está morto, está morto. Samuel vai lá na tela, vê o rei. Aí o próprio Samuel pega a espada de Saul, vai lá e mata o rei inimigo. Quem é o nosso inimigo hoje? Diabo, Satanás. Nós não conseguimos matar ele não, mas nós conseguimos confrontá-lo e desfazer a obra dele na terra. Aleluia, só obedecer a Deus. Aí o que acontece? Saul perde o Espírito de Deus. Agora imagine, a pior coisa que um crente, aleluia, pode acontecer com ele, é ele perder o Espírito Santo. É ele apostatar da fé. É ele ser descartado por Deus. É a pior coisa para um crente. Saul foi descartado por Deus. Samuel disse, olha, hoje Deus rasga o teu reino e entrega a outro. Deixou Saul no trono, mas o Espírito de Deus não habitou mais com ele. Ele ficou 20 anos reinando, só que só vergonha e derrota, procurando feiticeira, orando a Deus e Deus não recebia. Samuel orava por ele e Deus não recebia a oração do profeta. Aí ele repreendeu o profeta e disse, não ore mais por Saul que eu não recebo a oração. E Saul começou a perseguir Davi, e persegue 20 anos, e Davi, aleluia, no Monte das Cavamoteiras, a Bíblia diz, olha, pastor, que Saul entra na caverna para dormir, os soldados de Davi dizem, olha o dia que Deus colocou o teu inimigo na tua mão para tu fazer o que tu quiser. Davi vai lá, Saul dormindo, corta a hora do vestido. Olha o segredo do crente que não quer tocar em ungido de Deus.